Fala Brasil. Ok, Juliana, muito obrigada. Agradecemos também aí a participação do coronel. E a gente continua neste assunto agora conversando com a repórter Tatiana Flores, que ela está na Câmara dos Deputados em Brasília. Tatiana, bom dia. Você pode mostrar pra gente aí o day after, né? Como é que está a Câmara hoje? Como é que amanheceu a Câmara dos Deputados? Pois é, Luciana, estou aqui no exato local onde tudo começou, aqui no anexo 2 da Câmara dos Deputados. Essa porta que vocês estão vendo aqui de madeira, não era de madeira, eles colocaram. Era um portão de vidro que foi quebrado pelos integrantes do Movimento de Libertação do Sem Terra. Eles quebraram essa porta e entraram na Câmara bem por onde eu estou indo aqui, ó. E dá para ver os estragos. Olha esse telefone quebrado, são pedaços aqui de equipamentos da Câmara, vidros. Olha só o tamanho desse vidro. Esses vidros aqui eram também acertados, estilhaços caíam em cima de funcionários aqui da Câmara. O detector de metal está estragado. Gente, é capa de todos os jornais da cidade. Olha só a capa do jornal daqui, Afronta. Esse carro que vocês estão vendo nesta foto do jornal estava neste exato local. Era um carro, né, que seria sorteado entre os funcionários, agora em época de festa junina, e foi empurrado adentro. Os seguranças não conseguiam conter os manifestantes que queriam empurrar esse carro para dentro da Câmara. Mas aqui mais estrago, olha só, gente, esse computador estragado, lá dentro onde os seguranças ficam, computadores quebrados. Olha só o estado dessa mesa, que foi jogada pelos integrantes do Movimento Sem Terra. Eles arremessavam cadeiras, mesas, aqui, ó, todos esses equipamentos do autoatendimento quebrados. E eu vou conversar com um cinegrafista que estava no olho do furacão. Ele que filmou tudo isso aqui pela Rede Record. As imagens foram divulgadas no Jornal da Record, foram divulgadas agora há pouco, e nós vamos ver um pouco mais dessas imagens, que é o José Luiz de Castro, cinegrafista da Rede Record. Queria que você explicasse como tudo isso começou. Quando eu cheguei, eles já estavam quebrando tudo lá fora, tinham virado o carro, né? E tinha algumas cenas muito fortes que eles quebravam um pedaço de madeira e jogavam contra os segurança. Aquilo, com aquelas pontas de madeira, causava até talvez uma perfuração na garganta ou no olho de algum segurança que estava ali do outro lado. Ou seja, os seguranças corriam sérios riscos aqui, porque eram poucos, né? Eles estavam em número pequeno. Estava em número pequeno. Quando eles viram que não dava mais para conter aquela multidão, eles abandonaram e os manifestantes adentraram o Congresso, fora quebrando. Eu já entrei filmando também. E teve um momento que eu imaginei, se eles pegarem algum parlamentar pela frente, deve também haver um lixamento. Tatiana? Eu imaginei que eles iam quebrar todo o plenário ali, porque a violência foi muito forte. José Luiz, o estúdio tem uma pergunta para você. Alguém quer falar, por favor? Oi, Tatiana. Sim, o Luiz acho que também pode nos ouvir, né? Eu tive o prazer de trabalhar com o Luiz aí já em Brasília, é um grande profissional. E que, obviamente, o que vocês procuram justamente é isso, né? Os homens que registram as imagens estar onde as coisas acontecem, Luiz. Agora, eu queria que você contasse pra gente, antes dessa confusão, você já estava lá fora, você deve ter começado a acompanhar talvez o início disso tudo. Como é que foi, Luiz? Em que momento você conseguiu chegar lá fora? Não, quando eu cheguei, eles já haviam virado o carro e a segurança, pela gravidade da situação, não deixava a gente passar. Mas quando eles começaram a perder o controle, que os manifestantes jogavam pedaços de pau, madeira, cadeira neles, então eles abriram e eu consegui entrar para aquela posição que eu me encontrava ali do lado dos manifestantes. José Luiz, nesse momento, o que passa pela cabeça do cinegrafista, que também pode ser alvo, também pode ser atingido por um estilhaço de vidro, por um pedaço de madeira? Neste momento a gente está ali para registrar, né? Corre aquele risco, mas é a nossa profissão. A gente não pode deixar de fazer o nosso trabalho. Naquele momento você só pensa em registrar o fato? Naquele momento só pensa em registrar o fato. Você não se machucou? Algum cinegrafista você viu se machucou? Eu vi quando um colega de outra emissora caiu e a câmera se despedaçou, não sei de qual. No momento não deu para me ver qual foi, mas eu saí registrando e vi alguns outros colegas também sendo
empurrado, levou alguns murros, alguma coisa assim dessa natureza. E também eles não poupavam ninguém, se eles pegassem alguém pela frente, assim... Como é que era o clima entre os funcionários aqui? Corriam assustados? Qual era o... Assustados, com medo de virar vítima também, e eles não sabiam, foi uma coisa assim muito forte. Os seguranças, eles reagiram com agressividade também ou não? Não, o segurança, eu acho que eles estavam assim, sem equipamento, preparado como uma bomba de lacrimogêneo para jogar, para dispersar eles. Nem isso eles tinham? Não tinham, então eles partiram mais ainda para cima. Eles continuaram vendo que eles estavam ganhando a situação. Então eles não teve como reagir à segurança. Aí o jeito foi abrir, porque um outro já tinha levado uma pedrada no rosto, ponta de madeira ali quebrada na perna. Um cara quebrou uma ponta de madeira na perna e jogava de ponta, que se pegasse no olho ali, entrava e matava até um segurança. Inclusive, eu queria relatar aqui que o Normando Fernandes, que trabalha já há 13 anos na área de segurança, que foi um dos atingidos também por uma pedra aqui, ele passa bem, ele foi internado ontem na UTI de um hospital aqui de Brasília, mas hoje eu conversei com os médicos e ele deve pelo menos sair da UTI hoje, graças a Deus. E bom, nós devemos voltar daqui a pouco com mais informações. Muito obrigada a você, José Luiz. Fique aqui com a gente, que de repente a gente volta e voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Ok, Tatiana, obrigada. Obrigada, Luiz. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo seu registro. E nós continuamos ainda a tratar desse assunto que aconteceu no Congresso Nacional ontem. A atitude dos integrantes do Movimento de Libertação do Sem Terra foi repudiada pelos líderes de todos os partidos. Inclusive do PT, partido do líder do MLST. O Palácio do Planalto também manifestou solidariedade ao Congresso. Os funcionários da Câmara tiveram que usar carrinhos de mão para recolher tudo que foi destruído pelo vandalismo. Nos corredores do Congresso, parlamentares demonstravam indignação com a violência. O que aconteceu aqui hoje foi banditismo, foi vandalismo. Não há nada que justifique isso. O presidente do Senado não viu ato político no protesto. Isso não é manifestação, isso é uma arruaça. E tem que ser tratada como arruaça. Essa gente tem que ir para a cadeia e pagar pelo que fez. Isso não é movimento sem terra, é movimento sem lei. Para o ex-presidente da União Democrática Ruralista, a culpa é do presidente Lula. O cidadão que comandou esse processo, chamado Bruno Maranhão, é o homem, tá certo, da total confiança do presidente Lula. É um homem que almoça e janta em palácio. Quando este governo elevou de 2,4 bilhões para 10 bilhões as verbas destinadas ao PRONAF, mostra uma prioridade para o setor. Agora, se perguntar, a reforma agrária já terminou? Evidentemente que não, mas nada disso justifica. Em nota, a presidência da República manifestou apoio ao Congresso Nacional. A bancada do PT também divulgou nota para repudiar os atos de violência. A direção do partido disse que vai avaliar o envolvimento de Bruno Maranhão, integrante da executiva do PT. Ele poderá ser submetido à comissão de ética do partido. Se ele participou, seguramente deverá ser punido pelo PT. O presidente da Câmara, deputado Aldo Rebelo, disse que mesmo depois da invasão, a casa permanecerá aberta aos movimentos sociais. Eu não vou sacrificar a vocação democrática da Câmara em função desse acontecimento. Prefiro correr o risco